Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos ler os versículos 18 até o versículo 27. Lamentações, capítulo 3. Se você puder se colocar de pé, por favor. Lamentações, capítulo de número 3. Se você está encontrando dificuldades para achar, está na página 884 da Bíblia Trinitariana. Lamentações, capítulo de número 3, versículos 18 a 27. A palavra de Deus diz assim: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, estamos aqui, ó Deus, muito agradecidos por este culto maravilhoso e abençoador. E nós queremos, neste momento, diante do texto da Tua Palavra, nós queremos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha, ó Pai, usar a Tua Palavra para nos edificar e nos mostrar que a nossa esperança está no Senhor. E que nós não precisamos jamais desistir se nós estamos realmente entregues diante dos Teus cuidados. Fala conosco neste momento e que o Teu Santo Espírito esteja agindo e que o Teu Santo Espírito esteja suprindo a necessidade de cada um aqui presente. É o que eu te peço, na dependência do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Bom é ter esperança. O livro de Lamentações, ele foi escrito por Jeremias, quando este profeta presenciava a destruição de Jerusalém pelos babilônicos por causa dos pecados do povo. Então Deus estava tratando com o povo por causa do pecado deles. Ele profetizou para um povo que não iria se converter. Imagina só. Jeremias já sabia que aquele povo não ia se converter, mas ele estava fazendo o papel dele, a função dele como servo de Deus. E Deus, no livro de Jeremias, o proibiu 3 vezes de orar pelo povo. E a sua mensagem foi rejeitada pela extrema religiosidade dos habitantes de Jerusalém. Eles acreditavam que, pelo simples fato de cumprirem a exterioridade da lei mosaica, eles estavam então justificados. Viviam pela lei. Eles não estavam olhando para cima, eles estavam olhando para aquilo que eles estavam contemplando naquele momento. Eles não se preocupavam nem com a moral, que era a justiça, e nem com a santidade. Estavam apenas batendo na tecla da lei. Moral, deixa para lá. Santidade, outro tempo, vamos preocupar com a lei.
E por incrível que pareça, no tempo em que Judá foi mais religiosa, a nação esteve mais distante de Deus. Isso nos leva a pensar, cuidado com a religiosidade. Cuidado com a religiosidade, porque não nos aproxima de Deus. Ela nos distancia de Deus, porque nós passamos a colocar outras coisas na frente do nosso Deus. Quando Jeremias escreve Lamentações, ele vê um povo que estava sendo levado cativo porque não tinha ouvido a voz de Deus. Isso é triste. Nós percebemos que pessoas estão se desviando da fé. Por quê? Porque não estão dando ouvidos à voz de Deus. E Deus fala por muitos meios. Deus fala primeiramente pela sua palavra. Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usa situações para nos chamar a atenção. Com isso, ele perdeu as esperanças, devido a tantas frustrações que ele presenciou. Ele teve o seu momento de fraqueza, como está citado no versículo 18 do capítulo 3, que diz assim: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Imagina só, um instrumento de Deus, um homem usado por Deus, um profeta dizendo, já perdi as esperanças. E essas palavras proferidas por ele, são palavras de desespero, que tem o seu fim, quando ele chega à conclusão de que não adiantaria se debater, murmurar, questionar Deus, sendo que o único meio, a única esperança estava no próprio Deus. Será que nós não temos vivido a mesma crise que Jeremias viveu? Será que te falta esperança em alguma coisa? Será que te falta esperança em alguma situação? Será que não está nos faltando esta esperança diante da vida injusta, violenta, individualista de hoje? Você olha por um lado e pensa assim, não tem esperança para isso. Você olha para alguém e diz assim, não tem esperança para este. Você olha para uma situação em que você está vivendo, você diz assim, não tem esperança. Alguém disse com acerto que esperar é uma disciplina que Deus nos concede. E nós precisamos acreditar nisso. Esperar é uma disciplina que Deus nos concede. E Thomas Miller, ele disse que as grandes esperanças fazem os grandes homens. Os grandes homens, eles tiveram esperança e venceram. E nós podemos perceber que sem esperança, nós não podemos viver. Disse que uma pessoa pode viver 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas nem 1 minuto sem esperança. E alguns pesquisadores da Universidade de Cornell estudaram 25 mil prisioneiros da Segunda Guerra Mundial. E sabe o que eles concluíram? Concluíram que uma pessoa pode aguentar quase tudo se tiver esperança. Nós suportamos quase tudo se nós temos esperança. É muito real. Podemos ver então que a esperança produz muitos frutos e que tais frutos só vêm a nós para nos beneficiar. E através da vida do profeta Jeremias, nós vamos ver nesta noite o que a esperança pode nos proporcionar e que é de fundamental importância para a minha e para a sua vida. O que a esperança pode nos proporcionar? Em primeiro lugar, a esperança, ela proporciona fé. O versículo 24 diz, a minha porção é quem? É o Senhor. Diz a minha alma, portanto o quê? Esperarei nele. Então a esperança, ela proporciona fé. E estas palavras de Jeremias expressaram a mais pura confiança, a mais tranquila paz experimentada por um homem. Diante de tanta tribulação,
sendo um líder frustrado, ele encontrou esperança para continuar vivendo. Por isso que a esperança, aquele que tem esperança, suporta quase tudo na vida. E isso só aconteceu porque a sua fé no Deus Todo-Poderoso alimentou a sua esperança, fazendo-o pensar no futuro que lhe aguardara. E a fé é algo que nos alimenta na vida emocional, material e espiritual. A fé nos alimenta em todos os sentidos. Então precisamos buscar esta fé. Ela transforma a nossa mente e as nossas atitudes. E nós podemos passar por grandes problemas, grandes provações, se tivermos uma fé genuína. Jamais contemplaremos a derrota, mas sim a vontade de Deus nas nossas vidas. Mesmo que sejamos derrotados aos olhos de outros, a nossa fé nos fará entender que foi o melhor para cada um de nós. Já presenciou isso na sua vida? Às vezes as pessoas nos condenam. Mas como que você permitiu que isso acontecesse? Aí nós entendemos através da fé que foi um propósito de Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente. E Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Pela fé nós podemos crer que a luz de Deus está adiante, mesmo quando o nosso caminho é totalmente escuro. Irmãos, viver através da fé é algo maravilhoso, que só traz bênçãos para as nossas vidas. E você viver sabendo que Deus está a lhe amparar. O Salmo capítulo 18, versículo 18 e 19 diz assim: surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Então, é você viver sabendo que Deus está lhe amparando. Isso é ter fé. É buscar esta esperança. E esta esperança proporciona fé. E é viver o hoje sem se preocupar com o amanhã. Algo tão falado, né? Viva o hoje sem se preocupar com o amanhã. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nós nos frustramos porque nós ficamos com a nossa mente ligada o tempo todo e sempre queremos prever o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a quem? Pertence a Deus. Então deixa Ele cuidar do amanhã. Vamos viver o hoje. E a nossa esperança vai estar nos proporcionando fé para aquele dia. Para o dia de hoje. E é saber que para Deus tudo tem solução. Sabia disso? Que para Deus tudo tem solução. Marcos 10, 27 diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para quem? Mas não para Deus. Está vendo só onde está a nossa esperança? Está vendo só o que a esperança proporciona? Ela proporciona fé, que diz que para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, é uma grande verdade. Para Deus todas as coisas são possíveis. Basta dependermos dEle, olharmos para Ele, colocarmos a nossa fé nele. Será que essa tem sido a nossa esperança? Se é, eu garanto que a paz reina em nosso coração. Irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós temos ótimas razões para não nos desanimarmos quando nós olhamos para Deus. Pode estar acontecendo qualquer tipo de coisa na nossa vida. Se olhamos para Deus, nós não vamos nos desanimar. Jamais. Jamais. A esperança que existe em nós, ela produz uma fé inabalável. E como que você tem vivido a sua vida de fé? Será que é com insegurança? Se você tem vivido a sua vida de fé
com insegurança, quer dizer que não existe fé nenhuma. Não existe nenhuma fé diante da insegurança. Será que você tem praticado a sua fé? O que é praticar a fé? É você depositar tudo nas mãos de Deus, confiar nele, sabendo que a maneira, o dia, a hora, como, vai ser do jeito dele, quando ele quiser, simplesmente. Praticar a fé é o que os cristãos precisam desenvolver todos os dias, praticar a fé. Se eu estou ansioso, quer dizer que eu não estou praticando a minha fé. Se eu estou preocupado, quer dizer que eu não estou praticando a minha fé. Se eu estou indo à frente de Deus, quer dizer que eu não estou praticando a minha fé. E se eu estou também parado do meu canto, mal me importando o que vai acontecer, o que pode acontecer, eu também não estou praticando a minha fé. Precisamos praticar a nossa fé. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Grande parte, não é? Quando o seu filho está doente, ele é acometido por uma enfermidade, o que você faz? Pastor, leva no médico, é claro. Imediato, não é? O que nós precisamos fazer primeiro? Colocar na presença de Deus. Senhor, cuida para mim, por favor. Ajude, por favor. Abençoa, por favor. E aí depois você leva ao médico. E sabe o que vai acontecer? Ah, pastor, mas isso é fé? É, sabe por quê? Porque a hora que você confia em Deus, de que você está depositando aquela criança enferma nas mãos de Deus, pode ter certeza absoluta que Deus vai dirigir os seus passos para levar na pessoa certa, no momento certo, no local certo, que ele vai ser atendido da maneira correta, e ele vai ser abençoado, vai ser beneficiado. Dependa de Deus. É simples praticar a nossa fé, e nós precisamos praticar todos os dias. Você que é profissional, né? Nós somos profissionais em alguma área. Como que nós temos desenvolvido a nossa fé? Como que nós temos praticado a nossa fé? Será que nós estamos colocando o nosso dia na presença de Deus, falando, Senhor, me ajuda? Ah, pastor, eu não preciso de ajuda não, eu faço o meu trabalho com os olhos vendados. Olha, muito cuidado com isso. Mesmo que eu seja um expert naquilo que eu faço, se eu não depender de Deus, pode ter certeza absoluta que o tombo vai ser muito grande. Porque eu estou confiando em mim mesmo, e isso não é praticar a fé. Então nós precisamos praticar a fé, para que ela possa ser real na minha e na sua vida. Diante de tudo o que acontece, precisamos praticar a nossa fé. Praticar a nossa fé. E quando nós agimos com fé, sabe o que acontece? A paz, ela reina no nosso coração. Porque nós temos convicção de que é Deus que está fazendo o que está fazendo. De que o que está acontecendo vem de Deus e não de nós mesmos. E que nós podemos fazer com toda liberdade. Porque, através da nossa fé, nós estamos realmente vislumbrando aquilo que Deus está fazendo. E não aquilo que nós estamos fazendo. Praticar a fé. Então nós precisamos deixar Deus administrar o nosso dia, as nossas ações e reações, os nossos desejos. Para vivermos uma verdadeira vida através da fé, precisamos deixar o Senhor fazer tudo por nós. Então a esperança, ela proporciona fé. Deus conhece o momento em que você está vivendo agora. Deus conhece. Deus sabe da necessidade que você tem exatamente agora. Deus sabe. Deus sabe da grande tribulação em que você está passando. Deus sabe. Sabe o que Ele pede de nós? É que tenhamos esperança nele e pratiquemos a nossa fé. Que nós venhamos depositar tudo nas mãos dele e deixar ele cuidar.
Não tome decisões precipitadas, porque isso pode te levar a um sério problema no dia de amanhã. Não é daqui a 10, 20 anos, não. Pode ser no dia de amanhã. Então, a esperança, ela proporciona fé. E se você tem esperança, você vai ter fé de que Deus está realmente no controle de toda a situação. Em segundo lugar, a esperança, ela proporciona força. O versículo 25 de Lamentações 3 diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Jeremias, ele só conseguiu sair da crise quando ele buscou forças em Deus. Só conseguiu sair da crise depois que ele buscou forças em Deus. Porque ele estava desistindo já. Já não havia mais esperança. Ele sabia que não iria se decepcionar se dependesse totalmente e exclusivamente do poder do soberano Deus. Ele sabia disso. E quando nós estamos na esperança de algo, nós ficamos ansiosos e não vemos a hora de acontecer. E para que aconteça, nós buscamos forças onde não tem. Às vezes buscamos forças em nós mesmos e descobrimos que nós somos fracos. Às vezes nós buscamos forças em alguém e descobrimos que aquela pessoa é falha. Às vezes buscamos forças em situações e acabamos nos frustrando, porque as situações, às vezes, elas não são reais. Isso quer dizer que a esperança, ela nos fortalece, para que o nosso desejo seja concretizado. Se analisarmos a nossa vida espiritual, que conclusão nós chegaremos? Será que nós podemos dizer que nós estamos mais fortes hoje do que ontem? Eu tenho certeza absoluta que os jovens, aqueles que realmente buscaram, aqueles que se entregaram, aqueles que desejaram, eles estão mais fortes hoje. Os jovens estão mais fortes hoje. E nós, na nossa vida espiritual? Estamos mais fortes hoje do que ontem? Nós precisamos nos atentar para isso todos os dias. Porque o que geralmente acontece é que nós vamos nos acostumando tanto com a nossa vida espiritual que ela apenas passa. Agora, a nossa vida espiritual não é simplesmente passar. É nós deixarmos uma marca todos os dias a respeito da luz que nós somos para este mundo. Nós precisamos deixar a nossa marca. Para isso, eu preciso ser forte. Amanhã mais do que hoje. Eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte hoje mais do que ontem. Eu preciso ser forte. E a esperança proporciona força. Será que nós estamos preparados para enfrentar dificuldades e derrotas? É gostoso quando nós estamos numa batalha e nós vencemos, não é verdade? É muito bom, saímos realizados. Mas e quando nós estamos numa batalha e a derrota, ela existe? Como que nós reagimos? Tem pessoas que se rebelam contra Deus. Eu não consigo entender, me desculpem, mas eu não consigo entender se rebelar contra Deus. Não consigo. Ah, pastor, mas eu preciso ser sincero. Oh, me desculpe, mas que sinceridade que é essa, se rebelar contra Deus? Sabe o que é isso? Falta de fé, falta de esperança que não está proporcionando força. Esta força, eu preciso buscar ela, todos os dias. Porque lembra, eu preciso ser mais forte hoje do que ontem. E com isso eu vou começar a vencer todas as barreiras, todas as batalhas que irão surgir à minha frente. Quer uma prova real disso? Nós temos pessoas aqui com mais idades. Com mais idade, não é? Quantos aqui já tem 80 anos? Levante a mão. Você tem 80 anos. Temos o irmão João da Cruz lá no fundo. 80 anos. Certamente, o que o irmão João viveu há 50 anos atrás é bem
ameno do que nós estamos vivendo hoje. As dificuldades dele há 50 anos atrás, sinceramente, é bem menor do que as dificuldades que nós estamos passando hoje. Por isso que eu e você precisamos nos fortalecer mais a cada dia, porque o mundo, ele vai se fortalecer mais a cada dia. Satanás se fortalece mais a cada dia. E se eu não tiver a minha vida espiritual realmente fortalecida dentro dos planos e propósitos de Deus, certamente o mundo vai conseguir me abalar, Satanás vai conseguir me vencer, a minha própria carne, ela vai me derrotar. Então nós precisamos de esperança, e essa esperança precisa proporcionar força. São colocações ruins de se responder, mas que nos ajudam a refletir sobre a nossa maturidade cristã. E tem muitos crentes que pensam que por estarem na igreja há 10, 20 anos, nós vamos completar 20 anos, né? Daqui a uns dias. São mais maduros do que aqueles que estão há 10 meses. Olha, nós precisamos entender que o envelhecimento, ele é inevitável, mas o amadurecimento, ele é opcional. Eu decido amadurecer. Envelhecer, eu não quero envelhecer, mas é natural. Agora, o amadurecimento, eu decido ser um melhor crente amanhã ou hoje, não é? Ou ser um pior crente. Eu decido. O amadurecimento é opcional. Só se torna forte quem quer. Hoje nós vivemos no mundo das academias, não é verdade? Em todo lugar nós podemos ver pessoas mostrando o seu esforço e dedicação para obterem uma estrutura física mais saudável. Imaginem, se eles ficassem em suas casas, comendo, bebendo e dormindo. Será que eles poderiam usufruir de tal qualidade de vida? Certamente que não. A mesma regra se aplica à vida cristã. Se nós quisermos ser fortes espiritualmente, nós precisamos nos exercitar na palavra de Deus, nos dedicar a uma vida de oração e santidade. Se queremos ser fortes espiritualmente. Precisamos confiar em Deus todo momento, para que a alegria cristã seja real sempre e não só nas horas de bonança. Esperar no Senhor é a maior academia que nós podemos praticar para nos fortalecermos em Cristo. Lá em Isaías 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor, o que acontece? Renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Para os que esperam no Senhor. Então a esperança, ela proporciona força para aqueles que esperam no Senhor. Irmãos, esperar pelo Senhor representa uma paciente expectativa de que Deus cumprirá as promessas de sua palavra e nos fortalecerá para superarmos as dificuldades desta vida. E quando sentirmos que a vida está nos esmagando, e às vezes nós nos sentimos assim, né? O que nós precisamos fazer é nos recorrermos a Ele, e Ele irá renovar sim as nossas forças. Nós nunca podemos esquecer de que Deus é a nossa única esperança. E o Salmo 73, 26 diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é o quê? É a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Se você crê nestas palavras, pode ter certeza absoluta que a bênção de Deus reinará na sua vida. E você vai ser, sim, um crente diferente, um crente forte, porque você está esperando no Senhor. São palavras de esperança que nos motivam para uma vida satisfatória ao lado de Deus. Então, o que a esperança tem proporcionado para cada um de nós? Se a sua esperança estiver no Deus Criador, Ele está proporcionando fé, Ele está proporcionando forças, e em último lugar, a esperança, ela proporciona perseverança. Perseverança. Os versículos 26 e 27 de Lamentações 3 diz assim: bom é ter o quê? Esperança, não é isso? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio
a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então a perseverança de Jeremias se deu pelo fato de que ele sabia que Deus iria livrá-lo de todas aquelas adversidades. Se ele tivesse desistido, ele não teria dado testemunho da sua confiança em Deus e nem do que Deus teria feito por ele. E este exemplo de Jeremias precisa nos estimular a não desistirmos jamais da nossa fé. E por pior que seja a situação em que estejamos passando, nós não podemos desistir. Jamais. Desistir para quê? Se nós temos a esperança no nosso Deus, e o nosso Deus pode todas as coisas, para que desistir? O pior perdedor não é aquele que não consegue alcançar o primeiro lugar, mas sim aquele que desiste no meio do caminho. E tem muitos crentes desanimados, querendo abandonar a fé. E isso se dá porque não estão tendo nenhuma esperança. Desanimar-nos é como sentar-se à beira do caminho, sofrendo de sede, quando o ribeiro está logo após a próxima curva. Desanimar é ficar com sede, sabendo que tem um riacho com uma água cristalina bem próximo de você. Isso é desanimar. Quer dizer que diante da vida que Deus tem nos dado, e a palavra de Deus diz que no mundo nós vamos ter sim aflições. Então, o desanimar é você olhar para todo e qualquer lugar, menos para aquele que pode resolver todos os seus problemas. Isso é desanimar. Thomas Edison, ele fez 1000 experiências para conseguir inventar a lâmpada. E um jovem questionador, não é? Um jovem repórter, ele perguntou o que ele achava de tantos fracassos. E Edison respondeu para ele o seguinte: eu não fracassei nenhuma vez, eu inventei a lâmpada. Acontece que foi um processo de 1000 passos. Quer dizer que na nossa vida, as nossas experiências, não é? E foi o que aconteceu com ele, que de experiência em experiência, ele conseguiu a incandescência dos filamentos da lâmpada elétrica. E isso tudo porque ele não desistiu diante de inúmeros insucessos. A perseverança de Thomas Edison beneficiou quem? Beneficiou o mundo. Beneficiou o mundo. E às vezes a nossa falta de perseverança, ela traz sérios problemas, principalmente para aqueles que nós mais amamos. Sabe por quê? Porque apenas desistimos. Porque apenas ficamos no meio do caminho. Olha quanta responsabilidade que nós temos, principalmente como cristãos. Quanta responsabilidade. Será que nós vamos desistir no meio do caminho? Fazendo com que muitas vidas deixem de ser abençoadas. Quantos aqui tiveram avós que foram salvos e que passou este plano de salvação para todos os familiares? Quantos aqui tiveram avós salvos? Nós temos, né? Algumas pessoas. Olha, é gostoso ouvir isso, sabia? Certa vez eu visitei uma família e falou: olha, o meu avô e a minha avó eram salvos, e eles foram passando, não é? Este processo de salvação para os familiares, chegou até a minha geração. Eu ouvi de uma família que os bisavós eram salvos. Imagina se eles tivessem desistido, ou se eles tivessem sido apenas aqueles crentes que foram salvos e depois, tá, já tem salvação, agora eu vou seguir minha vida, vou seguir meu rumo. O que seria daquela geração, desta geração que está vivendo hoje? Está vendo só quanta responsabilidade nós temos? Perseverança. Perseverança. Através da perseverança seremos encontrados fiéis
quando Cristo vier arrebatar a sua igreja. Lá em 1 Coríntios 4:2 diz assim: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. E a cada dia, Deus faz com que nos deparemos com diferentes necessidades e oportunidades, que nos desafiam a fazer o que sabemos ser correto, e perseverar é o correto. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Perseverar no que está escrito na palavra de Deus é sinônimo de sucesso, pois ela jamais erra nos seus conselhos. Então, por favor, jamais desvie os seus olhos deste livro, jamais. Porque aqui estão os verdadeiros conselhos, os conselhos que edificam, os conselhos que transformam a vida de todo ser humano, todo, sem exceção, se der liberdade para que ele venha realmente falar e transformar. Irmãos, a nossa perseverança, ela precisa existir todos os dias. Uma perseverança viva, uma perseverança que transforma. E concluindo, nós podemos ter uma vida satisfatória ao lado de Deus, se a nossa esperança estiver nele. E a esperança é uma prática que Deus tem nos dado para o nosso próprio benefício. Quando nos sentirmos abatidos e sem saída, precisamos nos fortalecer em Deus para continuarmos na caminhada cristã. E se o desânimo e medo estão batendo à porta do nosso coração, nós não podemos desistir de prosseguir, servir e depender de Cristo, porque no final a coroa incorruptível estará reservada para cada um de nós, para aqueles que permanecerem fiéis. Como nós vimos, a esperança, ela proporciona ingredientes indispensáveis que nos abençoam quando nós praticamos a verdadeira vida cristã. Ela proporciona fé, forças e perseverança. Pense neste momento. Onde está depositada a sua esperança? Ah, pastor, a minha esperança está depositada no meu diploma, não é? Na minha carreira profissional. A minha esperança está depositada em muitas coisas deste mundo que eu estou procurando conquistar. Está errado. Como está a sua esperança? Será que você é aquele que vive sempre desejando, buscando a presença de Deus para resolver todas as questões da sua vida? Como está a sua esperança? Ela está ativa ou ela está inativa? Porque não existe uma esperança em cima do muro. Ou ela é ativa ou ela é inativa. Como tem praticado tal esperança? Amados, sem esperança é o mesmo que dizer que está sem Deus, sem esperança. Eu espero que você busque a Deus em todo o tempo. E esse tempo, talvez para você, vai começar agora. Buscar esperanças em Deus. Porque para Ele, sim, existe solução. Feche seus olhos e vamos orar neste momento.